Milionário se emociona ao ajudar mendiga negra que não tinha pão para suas filhas. Mariana tremia. A manhã fria cortava sua pele enquanto ela olhava para as gêmeas, Alice e Lara, abrindo os olhos sonolentos. O cheiro do café invadia a cozinha, mas o que doía mesmo era a barriga vazia. Mais um dia difícil, pensou. A luta diária de uma mãe solteira que escapou de um relacionamento abusivo a deixava exausta. Recentemente, a liberdade tinha um gosto agridoce. O que deveria ser um recomeço pulsava com inseguranças e medos permanentes. Com as meninas vestidas, o destino era a padaria no fim da rua. Enquanto caminhavam, as gêmeas, com seus cabelos cacheados e sorrisos iluminando o rosto, ganhavam olhares curiosos das pessoas. Mariana sentiu um aperto no peito ao pensar em como era fácil para elas serem felizes. Ela tentava demonstrar confiança, mas a dor do passado ainda ecoava dentro dela. Ao entrar na padaria, o barulho dos pães assando envolvia o ambiente. Era o seu lugar favorito, mas naquele dia a falta de dinheiro pesava. Os trocados no fundo da bolsa eram insuficientes. Com o olhar perdido entre os salgados, um homem a observava. Rafael, um milionário que costumava passar despercebido, estava ali com seu sorriso largo e cabelos desgrenhados. Algo no olhar dele transmitia compreensão, um reconhecimento silencioso da dor alheia. Quando Mariana hesitou, um nó na garganta interrompeu. "Mãe, eu quero aquele pão!" exclamou Lara, apontando com um dedo pequeno. Mariana sentiu o peso do desejo das filhas e o orgulho que se misturava à humilhação. O que ela faria? Rafael decidiu intervir. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou e, com um gesto simples, pediu para pagar a conta dela. "Você precisa disso mais do que eu", disse ele, com um olhar que acalmou a tempestade dentro dela. A atitude dele despertou um misto de gratidão e confusão. Mariana teve dificuldade em entender a bondade estranha de um desconhecido. "Obrigada", sussurrou ela, com uma lágrima escorrendo. Nos dias seguintes, uma amizade inesperada começou a florescer. Rafael se tornou, sem querer, um pilar de apoio. Ele trouxe confiança ao mundo desmoronado de Mariana, ajudando a encontrar um emprego que pairava como um sonho distante. A sensação de segurança, após tantos anos de medo psicológico, era algo que ela valorizava. Mas as inseguranças ainda estavam lá, como sombras persistentes. A vida parecia ter encontrado um pequeno equilíbrio, até ela perceber que a sombra do ex-marido estava de volta. Mensagens ameaçadoras e olhares furtivos lançavam uma nova tensão sobre sua nova vida. A felicidade que ela começava a reconstruir agora balançava na corda bamba. Enquanto navegavam esses desafios, Mariana e Rafael se aproximavam cada vez mais. O que começou como uma ajuda silenciosa, agora. Mas e se o passado voltasse a atormentá-la? Em uma noite iluminada, eles se sentaram à mesa de jantar. Mariana tinha preparado uma refeição simples, mas repleta de amor. Atrás dela, a sombra do passado se aproximava, e a dúvida paralisava seu coração. Rafael segurou sua mão, e o olhar dele transbordava apoio. O jantar em família era o símbolo de tudo que ela desejava. Mas a pressão do que poderia acontecer pairava como uma tempestade à espreita. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana sentou-se à mesa, o coração pesado. O cheiro do jantar aquecia a casa, mas a ansiedade a envolvia como uma neblina. Rafael apertou a mão dela, seu olhar caloroso e acolhedor. As gêmeas, em uma animação infantil, riam do jeito que o pai delas brincava com as palavras. Era um momento feliz, mas as sombras do passado de Mariana, a luta pela sobrevivência e os traumas que a perseguiam flutuavam em torno dela. Vamos brindar, disse Rafael, levantando um copo com água para fazer uma piada sobre a simplicidade da refeição. A leveza dele contrastava com a agonia dentro dela. Mas, de repente, o silêncio da noite foi quebrado. Um barulho alto, algo como um vidro se quebrando, veio da porta da frente. A risada das meninas morreu instantaneamente. O medo instantâneo cobriu o ambiente. Mariana congelou. Rafael, preocupado, correu até a porta. Ele abriu e, para o horror de todos, um homem se destacava na entrada. Era Rodrigo, o ex-marido de Mariana, com um olhar que queimava de raiva. A fúria dele era palpável, uma presença ameaçadora. E tudo que era leveza na sala evaporou em um instante. Você não vai escapar de mim assim, gritou Rodrigo. Seu tom tornou-se uma lâmina cortante. As meninas se encolheram atrás de Mariana e o pânico deu espaço ao desespero. Rafael posicionou-se na frente de Mariana, um instinto protetor que ela não esperava, mas que a fez sentir um frio na barriga. No entanto, algo mais se agitou dentro dela. A voz de Rodrigo a atingiu como uma onda. Teus segredos não vão ficar escondidos, mãe. Mariana balançou a cabeça, excitante e assustada. O que está fazendo aqui? Você não pode me ameaçar assim. As palavras saíram com mais força do que ela se sentia. Mas a certeza já havia deixado os olhos de Rodrigo. E nenhum deles tinha certeza do que sucederia. Rafael virou-se para Mariana, preocupado. O que ele quer? Perguntou, a voz firme, mas com um tom de questionamento. Rodrigo riu, uma risada que quase fez as paredes tremerem. Ah, a verdade! Seu olhar ardia com fúria. Essa mulher esconde mais do que você imagina. Pergunte a ela sobre a noite em que tudo mudou. Mariana se estendeu para agarrar a mão de Rafael, mas ele recuou confuso. A temperatura da sala murchou. As gêmeas observavam com olhos arregalados. A inocência delas, agora arruinada. O que você está insinuando? A voz de Rafael se tornou seca, como se uma barreira estava se levantando entre eles. As palavras de Rodrigo explodiram na sala. Enquanto Mariana tentava encontrar voz, ele continuou. Ela mentiu para você sobre o que aconteceu, Rafael. Você acha que a saída dela da minha vida foi simples? Eu a deixei por compaixão. Ela fez algo terrível, algo que a teve a mim. O ar se tornou pesado. Mariana sentia seu peito apertar. Ela não sabia como se defender,
Como explicar o inexplicável? O passado que ela lutou para enterrar se erguia frente a ela, e cada olhar que ela trocava com Rafael era como um punhal. É tudo mentira! Tentou protestar, mas a sensação de que estava se perdendo se agravava. O rosto de Rafael se endureceu, uma expressão de incredulidade e revolta. E assim, naquele momento, cercada pela tempestade do passado, o mundo de Mariana começou a desmoronar. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um ciclo vicioso de medo e desconfiança se formou. Seria essa a verdade? Havia, de fato, um segredo que poderia destruir tudo o que ela tentara construir com Rafael? Com o olhar dele se afastando, uma dúvida aterradora se instalou na mente de Mariana. E o que se seguiria? O que mais poderia vir à tona? A noite escura ainda escondia muitos segredos. Mariana sentiu a temperatura da sala despencar. O olhar de Rafael estava frio, como se cada palavra de Rodrigo cortasse o tar entre eles. Ela queria gritar, se defender, mas as palavras eram um eco distante. No fundo, um pavor crescente a sufocava. O que seu ex-marido queria realmente? Você não conhece a verdade, ela se forçou a dizer, a voz falhando. Rodrigo avançou, um sorriso cruel no rosto. Ele parecia se alimentar do desespero dela. Ah, mas você não pode negar o que fez. A noite em que você me deixou, sua verdadeira face apareceu. As gêmeas estavam paralisadas atrás dela, os olhos arregalados. Mariana queria protegê-las, mas a realidade estava apertando seu peito. Ela olhou para Rafael, buscando uma resposta, mas o semblante dele estava escurecendo. O homem que havia se tornado um pilar em sua vida agora parecia inundado de incertezas. Ela precisava agir. Não acredite nele, Rafael, ela implorou. Mas antes que pudesse continuar, o barulho de algo pesado caindo no chão ecoou na entrada. Todos se viraram. Um homem de olhar perdido, vestindo uma roupa desgastada e com as mãos trêmulas, estava ali. Ele parecia um fantasma, e a conturbação no ar tomou outra dimensão. É verdade! O novo homem gritou, a voz trêmula. Eu vi tudo. Os olhos de Rodrigo brilharam de expectativa. Mariana estava tão confusa que quase não conseguiu processar o que estava acontecendo. Quem era esse homem? O que ele queria? O que você quer dizer? Perguntou Rafael, o tom de sua voz subindo. A desconfiança em sua mirada agora era impossível de ignorar. Eu sei sobre a noite em que ela foi embora, disse o homem, gesticulando freneticamente, os olhos arregalados de medo. Eu estava lá. O ar estava pesado. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. O que mais poderia ser revelado? O homem avançou, parecendo querer explicar, mas seu olhar fixo em Rodrigo mostrava que havia um profundo entendimento entre eles. Você estava com ele? Mariana perguntou, as palavras saindo com dificuldade. A conexão estava se formando, e todas as esperanças de uma reconciliação pareciam desmoronar a cada segundo. Eu não queria. Ele começou a tremular, mas a ansiedade tomou conta. O que aconteceu naquela noite foi um acidente. Os olhos de Rodrigo brilharam maliciosamente. Mariana sentia que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. Um acidente? Perguntou Rafael, o desdém em sua voz. Mariana olhou para Rafael, seu coração batendo descompassado. A verdade que ela temia estava finalmente à vista. Mas o homem continuou, já sem fôlego. Ele não te deixou por compaixão, Mariana. O homem hesitou, a mão em seu peito, como se estivesse tentando respirar.
Naquele momento, um som abafado ecoou da outra sala. Todos congelaram. Um livro caiu da prateleira, batendo no chão com força, seguido de um grito. As gêmeas se encolheram mais, e o pânico tomou conta do ambiente. Não, não! A figura do homem se desfez, uma sombra cobrindo o semblante dele. A verdade, o que está por trás disso tudo nunca deveria vir à tona. Rodrigo deu um passo à frente, e naquela fração de segundo, o olhar de Mariana se fixou nele. Ela sentiu a vida girar ao seu redor. Era tudo uma mentira. O que sua mente havia decifrado? Uma verdade distorcida, onde esse homem parecia ser uma peça crucial. E então, Rafael, seu olhar mais escuro do que nunca, sussurrou. Quem você realmente é, Mariana? O que mais você está escondendo? As palavras dele eram lâminas afiadas. A tempestade dentro dela aumentava, e o que era para ser uma noite de esperança, agora se tornava um mar de segredos e mentiras. O que mais poderia acontecer? Qual seria o custo de descobrir a verdade que estava escondida sob tantas camadas? Mariana enfrentou Rafael, desesperada. O que mais estava prestes a ser revelado? Mariana sentiu a temperatura da sala despencar. O olhar de Rafael estava frio, como se cada palavra de Rodrigo cortasse o ar entre eles. Ela queria gritar, se defender, mas as palavras eram um eco distante. No fundo, um pavor crescente a sufocava. O que seu ex-marido queria realmente? Você não conhece a verdade! Ela se forçou a dizer, a voz falhando. Rodrigo avançou, um sorriso cruel no rosto. Ele parecia se alimentar do desespero dela. Ah, mas você não pode negar o que fez. A noite em que você me deixou, sua verdadeira face apareceu. As gêmeas estavam paralisadas atrás dela, os olhos arregalados. Mariana queria protegê-las, mas a realidade estava apertando seu peito. Olhou para Rafael, que agora parecia uma muralha de descrença. O coração dela estava em frangalhos. Precisava agir. Não acredite nele, Rafael, implorou, mas sua voz saiu tão baixa. Antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor ecoou da cozinha. Um estrondo, como se algo tivesse caído. Todos se viraram na direção do som, e o novo homem, agora pálido e desorientado, hesitou. Não! Não! Ele gritou, a voz trêmula. A verdade, o que está por trás disso tudo, nunca deveria vir à tona. Rodrigo recuou um passo, surpreso. Rafael, segurando a mão de Mariana, e olhava entre os dois homens na sala. O que você está querendo dizer? Perguntou Rafael, a desconfiança em sua voz mais intensa. O homem respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Não era apenas um acidente. Mariana franziu a testa, confusa. O que ele queria dizer com aquilo? Rodrigo estava assistindo, firme, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Você não pode acreditar nas mentiras que eles te contaram, insistiu o homem agitado. Mariana não é a vilã que pensam que ela é. Rafael desviou o olhar, tentando entender. O pânico crescia. As gêmeas ficaram mais próximas, olhando para a mãe, ainda sem compreender o pesadelo que se desenrolava. Então, o homem fez um movimento brusco, como se decidisse se abrir. Eu estava lá, gritou. Eu vi tudo.
A culpa não é dela. Nesse momento, uma sombra passou pela porta da frente. Todos se viraram. Era uma mulher com um olhar vazio e os olhos vermelhos de choro. As gêmeas screamed in terror, recuando atrás de Mariana, que ficou paralisada. Conhecia aquele rosto. Era Clara, a irmã de Rodrigo. Não! Ela gritou, a voz seca. Você não pode deixar que ele te destrua. Clara olhou para Rodrigo e a raiva dela era palpável. Ele manipulou tudo. Fez com que você acreditasse que ela era culpada. O chão sob os pés de Mariana parecia desmoronar. As palavras dela eram uma explosão de revelações. Rafael a observava, a expressão entre a surpresa e o espanto. As peças de um quebra-cabeça se juntavam numa imagem aterradora. O que você está falando? Rafael perguntou, sem conseguir esconder a confusão. A tensão no ar era visível. Clara foi até Mariana e segurou seu braço, a firmeza em seu olhar contrastando com a fragilidade da situação. Você precisa saber, Mariana. Rodrigo fez coisas terríveis e tem um segredo que pode mudar tudo. A voz de Clara ficou baixa, mas o impacto da frase reverberou na sala. A respiração de todos parecia suspensa, os corações batendo cada vez mais rápidos. O que você quer dizer? Mariana implorou, a angústia dominando sua voz. Rodrigo deu um passo em direção a Clara. Você não deveria estar aqui, advertiu ao mesmo tempo que tentava ocultar o medo em seu olhar. A sala estava em um ponto crítico. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão era palpável como uma corda esticada prestes a se romper. O passado, que parecia enterrado, estava emergindo, trazendo à tona mentiras que poderiam acabar com tudo que Mariana havia começado a reconstruir. Enquanto Mariana olhava a irmã de Rodrigo, a dúvida era clara. Que verdade estava prestes a ser revelada? E o que mais poderia desmoronar naquela noite? Enquanto Mariana tentava processar as palavras de Clara, o clima na sala se tornava insuportável. O olhar de Rafael estava fixo em Rodrigo. As tensões estavam tão altas que quase podiam ser cortadas com uma faca. Mariana tentava encontrar conforto no aperto da mão de Rafael, mas ele parecia distante, perdido no mar de informações conflitantes. O que você sabe sobre a noite em que tudo aconteceu? Clara perguntou, mantendo seus olhos no irmão e tentando desviar a atenção do seu novo aliado. Rodrigo, visivelmente irritado, ergueu as mãos, como se tentasse controlar a situação. Você não sabe do que está falando. Isso não é da sua conta. Mas Clara não recuou. Você precisa parar de enganar as pessoas, Rodrigo. A verdade é mais complexa do que você quer que todos acreditem. Mariana piscou, em choque. A tensão estava uma bolha prestes a estourar. O que mais estava escondido? Mas não teve tempo de explorar seus pensamentos. O homem ao fundo, que tinha interrompido a conversa, falou novamente, agora com mais firmeza. Eu vi tudo. Ele foi o responsável. Ele estava lá quando as coisas saíram do controle. As palavras dele explodiram na sala e a expressão de Rodrigo se endureceu. Calha a boca! Gritou, seu tom feroz ecoando como um trovão. Você vai se arrepender do que está fazendo. O homem hesitou, mas então continuou. Eu não tenho mais medo de você. A verdade precisa ser revelada. Mariana não é a única culpada que você está tentando manipular. Você terminou com ela porque tinha medo do que o passado poderia revelar sobre você. O ambiente, antes já tenso, agora parecia insuportável.
Mariana sentiu seu coração disparar. Tornar-se o centro de tantas acusações era como ser atingida por relâmpagos. O que ele queria dizer? O que Rodrigo tinha que esconder? "O que você vai fazer, Rodrigo?" perguntou Rafael, a voz tremendo entre o medo e a raiva. "Eu não vou deixar que você machuque Mariana e as meninas." Rodrigo riu, um som tão frio que enviou calafrios pela espinha de Mariana. "Você não sabe com quem está lidando." Nunca soube. Nesse momento, algo mudou. Clara, que até então parecia hesitante, deu um passo à frente. "Ele não é quem você pensa que é, Mariana." Uma explosão de raiva explodiu na sala. As gêmeas, que assistiam a tudo, entraram em pânico, encostando-se uma na outra. Mariana se virou para as meninas e fez um gesto para que ficassem atrás dela. "Fiquem perto de mim", mandou com firmeza, mas sua voz era um misto de confiança e desespero. Rodrigo avançou. Uma fúria em seus olhos que nunca antes tinham visto nele. Ele se aproximou de Clara, fazendo as palavras dela ecoarem como um aviso. "Não se meta nisso, Clara." "Você não sabe no que está se metendo." Mas a irmã dele estava decidida. "Você deixou marcas em Mariana que não podem ser apagadas. E a verdade precisa ser libertada de uma vez por todas." O ambiente estava carregado de ameaças não ditas. Mariana tentou entender. Culpas e verdades estavam prestes a se chocar. E no meio desse turbilhão, o último homem que havia entrado na sala fez um movimento abrupto. Com um grito desesperado, ele se lançou em frente a Rodrigo, um ato de bravura que ninguém esperava. "Eu não posso mais!" exclamou a voz embargada. "Eu sou o culpado. Eu sou responsável pela noite terrível que você encobriu." As palavras ecoaram como uma bomba na sala. Todos congelaram. A verdadeira identidade do homem se desfez em um instante e Mariana estremeceu. A verdade estava emaranhada em um labirinto de mentiras. Rafael olhou para Mariana e os olhos dele buscavam respostas que ela não podia dar. O choque no olhar dele era palpável. "O que você está dizendo?" O homem agora tinha lágrimas nos olhos, um peso imenso em seus ombros. "Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que você saísse machucada." Mariana não sabia se estava ouvindo direito. A sala girava em torno dela. A revelação abria um abismo profundo. Todos os segredos podiam estar dentro dela, mas o que aconteceu naquela noite? O que significava? O homem olhou para Rodrigo com um ódio mal disfarçado. "A verdade é que você me forçou a agir. Eu só queria proteger." Mas a frase não foi completada. Rodrigo, em um acesso de raiva, empurrou o homem para trás, fazendo com que ele caísse. As gêmeas gritaram e Mariana, em um impulso de proteção, avançou. "Não!" ela gritou, sentindo a adrenalina correndo em suas veias. "O que você está fazendo?" Mas as palavras de Rodrigo pairavam no ar. "Mortais, você não sabe a verdade, e agora é tarde demais para voltar atrás." As sombras da noite se tornaram opressivas, escondendo segredos que estavam prestes a serem revelados. Mariana se sentiu paralisada, presa entre a luta e a proteção das filhas. O coração dela batia descontrolado. O que estava em jogo? E qual seria o custo de descobrir essa verdade? A noite estava longe de acabar e tudo agora era incerto. O que mais viria à tona? A dúvida pairava, assombrosa e implacável. Mariana sentiu a temperatura da sala despencar. O olhar de Rafael estava frio, como se cada palavra de Rodrigo cortasse o ar entre eles. Ela queria gritar, se defender,
mas as palavras eram ecos distantes em sua mente tumultuada. O medo crescendo dentro dela sufocava. O que seu ex-marido queria realmente? Você não conhece a verdade, ela tentou dizer, mas a voz saiu falha, quase uma súplica. Rodrigo avançou, um sorriso cruel no rosto. Ele parecia se alimentar do desespero dela. Ah, mas você não pode negar o que fez. A noite em que você me deixou, sua verdadeira face apareceu. As gêmeas estavam paralisadas atrás dela, os olhos arregalados. Mariana queria protegê-las, mas a realidade parecia como uma sombra ameaçadora. O coração dela batia pesado. Olhou para Rafael, que agora parecia uma muralha de descrença. Ele, que havia se tornado seu porto seguro, agora estava prestes a duvidar dela. Não acredite nele, Rafael! Implorou, sabendo que sua voz soava fraca. Antes que pudesse continuar, o barulho ensurdecedor da cozinha ecoou novamente, desta vez com mais força. Algo pesado fez um estrondo e todos se viraram. O homem pálido e desorientado que estava ali antes, agora parecia mais ansioso. Com os olhos arregalados, ele se lançou à frente. "É verdade!" gritou ele, a voz trêmula. "Eu vi tudo!" As palavras ecoaram na sala como um trovão. Mariana se sentiu tonta. O que mais estava por trás desse mistério? O homem, com a agitação visível, respirava ofegante, como se carregasse uma verdade insuportável. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. Ele prosseguiu, os olhos fixos em Rodrigo. Era muito mais profundo do que você imagina. Rodrigo, furioso, deu um passo ameaçador para a frente. "Cale a boca!" gritou, com uma raiva fervente. Mas o homem estava determinado. "Eu não posso mais ficar em silêncio." Ele a forçou a ir embora. "A verdade é que sua vida estava em perigo." Mariana não sabia mais o que pensar. O que queria dizer? Seu coração disparava. A ansiedade a envolvia como uma neblina espessa. O homem olhou para Rodrigo com uma mistura de desespero e determinação. O cheiro de pânico estava no ar. Era como se cada respiração fosse uma experiência agonizante. "Ele matou alguém naquela noite!" O homem gritou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras pairavam na sala, tal qual uma tempestade prestes a desabar. Mariana sentiu uma lâmina de gelo atingir seu coração. O homem tinha coragem de apontar um dedo na cara de Rodrigo. Ela mal conseguia respirar. Cada palavra era um golpe. A verdade que tanto temia estava prestes a explodir. "Você não sabe de nada", respondeu Rodrigo, com a voz carregada de veneno. "Cale-se ou você vai se arrepender." Mas o homem não recuou. "Era você quem estava com ela quando tudo aconteceu. Você estava lá, você viu." Mariana olhou para Rafael, seus olhos já sem esperança. A expressão dele estava escurecendo, desnudada pela confusão e incredulidade. O chão sob seus pés parecia se desfazer. E então, como uma explosão, a porta da frente se abriu, revelando uma mulher de olhar escuro e expressão rígida. Era Clarice, a amiga de confiança que Mariana pensou ter deixado para trás. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Mariana, mas Clarice não parecia prestar atenção. "Eu sei a verdade!" gritou Clarice, a voz tremendo. "Eu salvei você naquela noite, e agora ele está de volta." Os olhos de todos se arregalaram. O caos estava prestes a se estabelecer. Clarice se virou para Rodrigo, o desprezo em sua voz. "Você pensa que pode esconder isso para sempre?"
A culpa está em suas mãos. Mariana estava em choque. Tantas verdades escondidas, tantas mentiras que cercavam sua vida. As gêmeas, que observavam tudo, estavam prestes a ser envolvidas em um mundo que Mariana tentava afastar delas. O homem no chão, agora com lágrimas nos olhos, olhou de Rodrigo para Mariana. Eu só queria proteger você, Mariana. Era para ser apenas um acidente. Você nunca deveria ter sido empurrada para isso. As palavras dele a atingiram como uma bola de choque. Sua mente girava, desorientada. O que mais ele estava escondendo? E por que Clarice estava aqui agora? O que mais viria à tona? Rodrigo, furioso, estava prestes a atacar. Mas Clarice deu um passo à frente, desafiadora. A tensão era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. O que mais poderia acontecer? Agora Mariana sabia que a noite acabara de se tornar um campo de batalhas entre verdades e mentiras. E o que mais estava prestes a ser revelado? A incerteza pairava no ar como uma tempestade prestes a se desabar. Clara fitou Rodrigo com uma determinação que fazia o ar parecer mais penso. Mariana estava paralisada, mas a mensagem estava clara. A verdade precisava vir à tona. O homem que havia gritado que estava no chão parecia tão intrigado quanto eles. Ele sussurrou algo que Mariana não conseguiu compreender. Então, com voz trêmula, começou a falar novamente. A noite em que tudo aconteceu, eu fiz algo para proteger Mariana. O que Rodrigo nunca contou é que ele não era só um marido revoltado. Ele era muito mais. Ele era um criminoso. Uma onda de choque percorreu a sala. O silêncio era tão profundo que Mariana podia ouvir seu próprio coração disparando. Rafael olhou de Rodrigo para o homem no chão em busca de respostas, mas tudo o que conseguiu foi confusão e medo. As gêmeas seguravam as mãos de Mariana com força, seus olhares refletindo a inocência perdida. O que você está dizendo? Rafael finalmente conseguiu perguntar, sua voz um sussurro intenso. O homem se levantou, tremendo. Eu vi Rodrigo em algo que ele tentou esconder. Era muito mais do que ciúmes. Ele estava envolvido em um negócio sujo. Ele fez algo terrível. E eu estava lá. Todos estavam e eu não fiz nada. As palavras dele quase cortaram Mariana. Um nó se formou em sua garganta. Ela não podia acreditar que tudo isso estava vindo à tona agora. Mas algo dentro dela começou a entender que a verdade era muito mais complexa do que jamais imaginou. Você não pode continuar com isso! Rodrigo berrou, o rosto vermelho de raiva. Você não sabe do que está falando. Eu sei que você tentou me usar e sabia que eu era só uma peça no seu jogo. O homem respondeu, agora com mais confiança. A verdade está prestes a ser libertada. O clima estava tão tenso que Mariana sentia o coração na garganta. Os olhos de Rafael estavam fixos em Rodrigo, cada vez mais frios. A sala parecia ter esfriado e as gêmeas tremiam atrás dela. Ninguém sabia o que faria a seguir. Clara, ainda firme, começou a dar passos na direção de Rodrigo. E Mariana fez um movimento involuntário para trás, segurando as filhas. Você vai se arrepender do que está fazendo, Clara! Rodrigo gritou, os olhos brilhando de fúria. Mas Clara não parou. A verdade já saiu, Rodrigo. Você não tem mais controle sobre isso. Então, algo completamente inesperado aconteceu. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala foi escancarada e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão feroz e determinada. Mariana se virou,
seus olhos arregalados. Eles eram familiares, mas a presença deles era aterradora. "O que você está fazendo aqui?" Um dos homens gritou para Rodrigo, apontando um dedo ameaçador. "Você traiu a confiança de todos nós." Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? O homem que estava no chão parecia reconhecer um dos recém-chegados. A cor de seu rosto esvaindo-se, como se tivesse visto um fantasma. "Vocês não podem estar aqui", Rodrigo murmurou, recuando. Mas aqueles homens não estavam dispostos a ouvir. "Não, nós viemos recuperar o que é nosso", disse outro, a voz cheia de fúria. "E você não pode escapar do que fez." Mariana sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa. O caos estava prestes a explodir. A tensão era palpável e as gêmeas estavam paralisadas, perdidas no meio da confusão. O homem no chão olhou rapidamente para Mariana, como se esperasse que ela pudesse salvá-lo. "O que você escondeu, Mariana?" A voz de Rafael cortou o ar, agora cheio de raiva e desespero. "O que mais está envolvido nessa história?" Mariana olhou para ele, o medo a dominando. Ela percebeu que a questão da verdade não era apenas dela. Era uma teia cheia de segredos e mentiras que envolviam a todos, e a noite só estava começando. O que mais poderia acontecer? Quem estava realmente em perigo? As luzes começaram a piscar, e um grito cortou a atmosfera, como um aviso do que estava por vir. O destino de todos estava prestes a mudar, e Mariana se viu frente a um abismo de incertezas. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão na sala estava insuportável. As vozes sobrepostas se misturavam, criando um caos sonoro que parecia engolir todos. Mariana sentia o peito apertado. Ela olhou para as meninas, os olhinhos arregalados de medo. Rafael, ao lado dela, tinha a expressão congelada, confuso e perdido, enquanto o homem caído tentava se levantar, tremendo. Clarice, com desespero no olhar, foi na direção de Rodrigo, desafiando. "Você não pode continuar a manipular tudo isso. As pessoas. A verdade vai vir à tona e você não vai conseguir escapar." E foi nesse momento que o presente da cena ao redor pareceu se desvanecer. As luzes fliqueraram, como se sentissem a intensidade da situação. O barulho de alguém batendo na porta fez todos congelarem mais uma vez. E antes que alguém pudesse agir, a porta se abriu com um estrondo que ecoou pela sala. Era um homem alto, todo de preto, com uma expressão severa. Rapidamente, ele analisou a cena. O homem que havia falado antes caiu em um silêncio atordoado ao reconhecer quem era. A tensão aumentou ainda mais. O novo visitante levantou a mão como se dissesse "esperem" e dirigiu-se até Rodrigo com uma calma ameaçadora. "Eu não disse para você se meter em mais confusões?" Sua voz era como um sussurro letal. O clima mudara, mas Mariana não conseguia entender. Rodrigo parecia ter perdido a cor. "Eu não estava fazendo nada." Descendo e fazendo os nervos de todos ficarem à flor da pele. O homem de preto se virou para Mariana, seu olhar penetrante. "Você é a peça-chave que ele usou para sair impune. E agora é hora de você saber a verdade." Mariana engoliu em seco, o nó em sua garganta apertando. Assim que ele falou, a realidade fez sentido de uma forma que Mariana não poderia imaginar. "O que você quer dizer? Que eu sou apenas um peão nesse tabuleiro de xadrez?" E sem aviso, o homem de preto puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive.
Era um objeto simples, mas carregava um peso imenso. Aqui estão as provas que você precisa. Todos os encontros secretos, as transações. Ele manipulou você e muitos outros. Você não é a única que se feriu. Ele deixou um rastro de mentiras por onde passou. O silêncio dominou a sala. Mariana, paralisada, olhou para Rafael, que estava em dúvida, atravessado entre confiar ou não naquele homem desconhecido. O que mais o Rodrigo estava escondendo? E então, em um movimento brusco, o homem de preto olhou para Rodrigo, agora um semblante de desafio. O que você vai fazer? Vai esconder a verdade mais uma vez? Ou finalmente vai enfrentar o que fez? Não, eu não fiz nada de errado! Rodrigo gritou, a raiva tomando conta dele. Mas Mariana sentiu a mentira naquele grito. Uma dúvida inquietante começou a se enraizar dentro dela. Com o peso do pendrive nas mãos, a única pergunta que Mariana tinha era: quem era realmente Rodrigo? E o que mais estava prestes a ser revelado nesta noite escura? O que ainda restava nas sombras à espera para ser descoberto? Ela sabia que o jogo estava apenas começando. Enquanto Mariana se recuperava do choque da revelação, o homem de preto tomou a dianteira. Ele olhou bem nos olhos de Rodrigo. A tensão entre eles era como um fio prestes a arrebentar. A noite em que sua vida desmoronou, você não planejou apenas um acidente, disse, a voz firme, quase desafiadora. A sala ficou em um silêncio pesado. Mariana sentiu um nó se formar na garganta, uma ansiedade crescente. O homem de preto apontou o pendrive para Rodrigo. Você pode tentar controlar tudo, mas a verdade vem para a luz e você não pode detê-la. Rodrigo, visivelmente nervoso, começou a gesticular. Você está louco! O que você sabe? Não tem provas. É só mais uma tentativa de me desacreditar. Foi então que um riso amargo escapou dos lábios do homem no chão. Aquela figura abatida que havia trazido tanta confusão. Rodrigo, você realmente pensa que pode escapar? Você não percebe que eu sei de tudo? Mariana se espantou e olhou para ele. O que você sabe? O que diabos está acontecendo aqui? O homem no chão, atormentado, chegou mais perto de Rodrigo, numa tentativa de se erguendo. Eu sei da sua ligação com o tráfico de influência. Você me envolveu, me fez parte disso. E agora, você acha que pode simplesmente nos deixar de lado? O impacto das palavras reverberou na sala, cada um ofegante, absorvendo a gravidade da situação. Mariana mal conseguia entender o que significava tudo aquilo. Rodrigo, o homem que havia se tornado uma presença opressiva em sua vida, agora era o foco de uma teia de mentiras e crimes. Ela olhou para Rafael, suas expressões de raiva se misturando com confusão. Você me usou como escudo para seus jogos! Gritou o homem, a voz embargada. E o que você fez comigo foi só um começo. Ele começou a tremer, como se estivesse prestes a desmaiar. E então, tudo mudou novamente. De repente, aquele homem de preto, que era o mensageiro da verdade, virou-se e apontou para Mariana. Você é a chave, Mariana. Tudo gira em torno de você. Diga a verdade agora, ou perderemos tudo. Antes que alguém pudesse responder, os relatórios de sirenes começaram a ecoar do lado de fora, crescendo em volume e intensidade. A polícia, sem dúvidas, havia chegado e a tensão aumentou. O momento se tornava um pesadelo, e as palavras que estavam presas na garganta de Mariana
estavam prestes a ser esmagadas pelo peso da realidade. Rodrigo se virou, seu rosto pálido de medo. Não! Eles não podem nos encontrar aqui! Ele estava em estado de pânico, o típico homem que estava perdendo o controle. Rafael levantou-se, olhando para Mariana, os olhos cheios de urgência. Sabemos que ele é culpado, mas você deve decidir, Mariana. O que você vai fazer com toda essa verdade que potencialmente destrói a vida que você tentou reconstruir? E ela estava prestes a responder, quando a porta da sala se abriu abruptamente. Uma mulher entrou, com os cabelos bagunçados e a expressão furiosa. Era Ana, a irmã de Mariana, que havia desaparecido semanas atrás. Eu estou aqui para dizer a verdade. Mariana ficou em estado de choque, o mundo girando ao seu redor. Ana, que todos pensavam ter sumido, era a última pessoa que esperava ver ali. Todas as emoções estavam à flor da pele. Raiva, medo, alívio, tudo se misturava. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você? Ana olhou para Rodrigo, o desprezo escrito no rosto. A verdade está prestes a destruir seu castelo de cartas. E você, Rodrigo, só vai cair, a menos que você se cale de uma vez por todas. Nesse instante, as sirenes começaram a se aproximar mais. O tempo tinha se esgotado. Mariana olhou para sua irmã, confusa, enquanto Rodrigo parecia estar a um passo da desesperação. O que mais Ana sabia? Qual era o segredo devastador que podia mudar tudo? A sala, uma mistura de gritos e interrogantes, girava em tumulto. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas quem realmente sairia ileso daquela noite? O futuro já estava em movimento, e Mariana sabia que, independente do que acontecesse, nada seria como antes. A única certeza que tinha era de que algo estava prestes a romper. E a pergunta que ecoava em sua mente era: a que custo a verdade viria à tona? A sala estava em um turbilhão, todos os rostos voltados para Rodrigo. Mariana, ofegante, tinha o coração batendo descompassado. Ela não conseguia processar o que acabara de ouvir. Ana, sua irmã, estava ali, fresca em suas memórias. O mundo inteiro parecia girar. Seria possível que todo esse tempo ela estivesse vivendo numa grande mentira? Rodrigo estava encurralado. As sirenes de polícia zuniam ao fundo, cada vez mais perto. Ele olhou em volta. A raiva misturada com o desespero começava a se refletir em seu rosto. Você não sabe o que está dizendo, Ana. Gritou como se tentasse apagar as palavras da realidade. Mas era tarde. A verdade havia encontrado seu caminho. A sala se calou enquanto Ana tomava a palavra. Eu vi você fazer coisas que nenhuma pessoa normal faria, Rodrigo. Manipulou todo mundo. Acha que suas mentiras vão te salvar agora? Sua voz era firme, um grito de liberdade. As gêmeas estavam apavoradas, agarradas a Mariana, enquanto Rafael permanecia de pé, a expressão fixada entre o choque e a determinação. Eu não vou deixar que você escape, Rodrigo. Sabemos a verdade, disse ele com a voz forte. Mariana sentiu seu coração aquecer com a coragem de Rafael. O homem de preto, que tinha trazido o pendrive, deu um passo à frente. As provas já estão com as autoridades. Havia o esquema criminoso. Você pode tentar se defender, mas agora a polícia saberá de tudo. Rodrigo parecia menor agora. Seu olhar se movia nervoso. Não podem me prender. Eu sou inocente, gritou, mas a fúria em suas palavras não escondia o medo. Então, um grupo de policiais entrou, as luzes piscando, as vozes e gestos firmes. Mãos ao alto!
Estamos investigando um caso de tráfico de influência, anunciou um deles. O clima já estava elétrico e a chegada da polícia apenas acentuou a tensão. Mariana respirou fundo, a adrenalina pulsando. É o fim, Rodrigo. Não tem como escapar agora, disse, sua voz carregando o peso de todos os meses de angústia. Os policiais rapidamente se aproximaram de Rodrigo, que estava colapsando sob o peso das mentiras que ele havia escondido. Você está sob prisão! Gritaram. Ele olhou para Mariana, a fúria e a frustração no olhar. Você me pagará por isso, Mariana! Ele bradou, mas já estava sendo levado para fora. A sala ficou em silêncio, a tensão finalmente dando lugar a um alívio. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou Mariana. Eu devia ter voltado mais cedo. Sinto muito por tudo isso. Mariana sorriu, mesmo cheia de emoções conflitantes. Não importa agora. O importante é que estamos juntas novamente. Rafael se aproximou, o olhar de carinho e uma paz reconfortante entre eles. Você fez o que precisava fazer. Agora podemos construir uma nova vida, Mariana. Naquele momento, Mariana percebeu que o que havia sido tirado dela poderia ser recuperado. O alicerce de sua vida estava em seus filhos e em sua família. E ela se sentia mais forte do que nunca. O caminho ainda era longo e cheio de desafios, mas a esperança ardia como uma luz no fim do túnel. Mas no fundo, ela sabia que a luta ainda não tinha acabado. E enquanto o som da sirene diminuía, uma questão pairava no ar. Que segredos ainda estariam ocultos nas sombras? O que mais poderia ser revelado? E a verdade era que a vida estava pronta para surpreendê-la novamente. Antes de terminar, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito a manter o canal ativo e sempre trazendo o melhor conteúdo para você. Não se esqueça também de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, se você tem amigos que precisam conhecer este desfecho incrível, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles.